Oi, pessoal. Boa noite. Então, nós vamos começar daqui a pouquinho a nossa primeira live em comemoração ao Novembro Negro. E nós vamos ter a nossa convidada. Daqui a pouquinho ela tá ela pediu pra. Ela já chegou aqui. Ai, tô vendo tanta gente legal aqui entrando também. Vocês me escutam? Vocês estão me escutando, gente? Ó, nossa convidada já tá chegando aqui. Ah, ela chegou. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo Tá me escutando bem? direitinho? Sim. Ah, show. Então, vamos esperar mais um minutinho para ver se a galera tá chegando aqui para poder participar com a gente. Perfeito. Tá bem. Como é que você tá? Tudo bem? Tô bem essa correria, mas bem, graças a Deus. Dia mais tranquilo, mais ameno hoje, sem nenhum grande extremo, sem estar frita de calor e também sem estar arrastando por esse vendaval que aconteceu no final de semana. Então, entre mortos e feridos, estamos bem, né? Que depois dessa chuva que devastou Niterói e também São Gonçalo, a gente teve que lidar com todo o dano, tudo que aconteceu, né? Então, a gente está aí se recuperando. Lucas! Imagino. Júlia, tudo bem? E por aí, você é de Niterói, não é? Não, eu sou da Baixada Ah, Fluminense, sou de é Belfort verdade, Roxo. toda vez você tinha falado. Isso. Verdade, Mas, verdade, verdade. mas hoje estou aqui em Niterói e passei pelo centro e vi assim, né, que tá bem em caos, né? Muitas árvores, muita coisa derrubada e o terminal ainda está sem luz. Estava sem luz, né? Pelo menos na hora que eu Sério? cheguei aqui. É. Caramba. Eu tava preocupada que na cidade tava com muito semáforo sem luz, assim. Então, antes tava aquela coisa, ele dizendo que Sim. o Niterói ficou caótico. Fiquei, nossa, 50 horas sem luz. Foi nesse nível. São Gonçalo ainda mandando mensagem dizendo que ainda tá sem luz. Bizarro, assim. Uhum. Parece que aqui em Niterói foi o lugar, Niterói e São Gonçalo foram os dois lugares que mais foram atingidos pela chuva, né? Uhum. Exato. E agora cobrar a Enel, né? Para eles poderem se posicionar e tentar agilizar o mais rápido possível tudo isso. Mas falando que é de Sim. Maricá. Maricá também foi assim? Como é que foi aí, Maricá? Até ontem tava sem luz. Ó. Laís. Lucas. A previsão do tempo, assim, ainda bem que não tá dando previsão de chuvas, né? E nem de muito calor, pelo menos assim, amanhã e Oi? depois. Pelo menos assim, não tá dando previsão de chuvas fortes, né? Que aí a população acaba ficando mais com medo, né? Uhum. Que ó, falando tava, teve protesto. Sim, ontem teve protesto em vários lugares. Sim, estava até protesto. A galera botando fogo, parando o trânsito. Vários Uhum. protestos. Sabe, Rapidinho, um segundo, só vou fechar a janela aqui. Só pra tá ficar. bom. Tá. Foi. Não era a janela aqui. Agora eu consigo escutar direitinho. Eu acho que a gente pode começar já, né? Podemos? Vamos começar então. Eu vou me apresentar, tá bom? Vou fazer a minha audiodescrição e aí passo para você poder se apresentar, tá bom? Uhum. Perfeito. Então, gente, boa noite. Eu sou o Douglas, sou assistente social da BMTV, sou um homem preto, estou vestindo uma camisa preta, não sei se dá para vocês verem, mas tem o símbolo da BMTV, preto e branco. Atrás de mim tem uma estante com alguns livros. Eu sou barbudo e sou careca. E hoje nós vamos ter a nossa primeira convidada, né, participando da nossa série, que vai ter 3 lives.
em comemoração ao Novembro Negro. E hoje nós temos a Vitória Laís, que ela é cria de São Gonçalo, é chefe de gabinete, é geógrafa pela PUC-Rio, é coordenadora do Desafio do Lixo e mobilizadora social. Passo a palavra para Oxe, ela. oxe, apresentando-me, obrigada. Olá, gente, tudo bem? Como o vídeo falou, né? Meu nome é Vitória Laís, me apresentando, preta, tenho cabelo black, meu cabelo é castanho claro. É castanho claro não, na verdade era para ser castanho claro, mas errei na tinta na semana passada, então tá um castanho meio escuro. Mas tenho cabelo castanho, uso óculos, meus óculos são marrons, tô usando uns brincos médios, marrons também. E é isso, tô usando uma blusa de oncinha, de Mickey, de oncinha, que tá aqui enganando as pessoas estão perguntando se é uma blusa de Mickey ou uma blusa de oncinha. Eu falei, é o Mickey de oncinha. Então, estou usando uma blusa de Mickey de oncinha. Como o Douglas falou, né, sou cria de São Gonçalo, nunca saí da cidade, acho que o máximo que eu fiquei longe da minha cidade foram 3 dias, assim, dormindo fora, então sou bem minhoca da terra mesmo, de São Gonçalo, mas em compensação já mudei em bastantes bairros, então conheço a cidade bem, assim, sou chefe de gabinete do vereador Mário Regis, sou mobilizadora social e coordeno um projeto no qual sou apaixonada, assim, que se chama o Desafio do Lixo, que é um projeto que tem como objetivo principal trabalhar a pauta ambiental com jovens e crianças aqui na cidade. A gente começou sem grandes pretensões, a ideia era realmente só fazer a limpeza do mangue, e hoje já é um chamego, um xodó, que a gente trabalha essa pauta, principalmente falando sobre os atravessamentos do racismo ambiental, que eu acho que também, depois para frente a gente pode desenvolver um pouco melhor, que é a ideia da juventude, o quanto a juventude é importante estar nessa pauta para poder falar das causas ambientais e principalmente fazendo um recorte de raça, quando a gente fala de tudo isso que aconteceu. Recentemente, né, esse final de semana, eu estava agora, enquanto começava, né, essa conversa sobre a Enel, que teve toda essa coisa de devastar a cidade, que foi algo que atravessou todo mundo, mas estava ali como se fossem as pessoas por iguais, mas quem estava sofrendo mais? Quem, quando a gente pensa que os danos, as perdas, quem estava nessa ponta, que eu acho que é um pouco do que a gente consegue também trabalhar a questão do racismo ambiental. São as coisas que acontecem, que parece que são para todos, mas os danos é diferente entre pessoas diferentes. Então, é isso, assim. Sim, esse final de semana aconteceram, né, por conta das chuvas, principalmente pensando nos territórios, né? Território de São Gonçalo, de território de Niterói e de São Gonçalo, que majoritariamente tem uma população preta, né? O tema da nossa live é juventude, né? Participação social. Então, vou pedir para você poder falar um pouquinho do seu trabalho, né? Como lidar, né, com a juventude, pensando isso você como chefe de gabinete e trazendo um pouquinho desse recorte de raça. Perfeito. Essa questão, assim, a juventude, né, é algo que eu falo que eu escolhi a minha vida sempre comunicar para jovens. Por mais que eu pareça uma senhora de, sei lá, quantos anos, só falta mandar aquela foto de bom dia dentro de uma flor, tiro uma selfie de baixo para cima, tirando essa parte minha, né? Eu gosto de comunicar para jovens e tenho como principal viés na minha vida, quando eu penso em sucesso, quando eu penso em Vitória, o que você pensa para a sua vida para daqui a X anos? Eu penso, independente do que eu estiver pautando na minha vida, eu quero sempre estar comunicando para jovens. Pois acredito que qualquer coisa que a gente possa fazer tem que ter a juventude envolvida. A gente tem que estar fomentando os jovens a estarem ali todos os dias. Como eu estava falando da questão do racismo ambiental, que é algo que atravessa a minha vida, quando a gente começou o Desafio do Lixo, quando a gente começou a trabalhar, a gente não tinha esse recorte, a gente não tinha esse olhar de voltar de trabalhar direcionado para jovens. E depois de um tempo a gente falou assim, cara, qual é o intuito disso se a gente não tem crianças aqui? Qual é o intuito disso se a gente não tem a juventude aqui pensando cidade? Porque, sabe, parece que é como se a gente estivesse falando mais do mesmo se a gente não tiver com os jovens ali fomentando o senso crítico, fomentando o sentimento de indignação para que haja mudança na cidade. Então, isso atravessa em tudo. Por exemplo, hoje mesmo eu estava na escola falando sobre a questão do feminismo negro. Eu falo, cara, esse aqui é o meu lugar no mundo. O meu lugar no mundo é dentro de uma sala de aula, e eu digo sala de aula não são as 4 paredes, pode ser no meio da orla da praia, pode ser em qualquer lugar. Mas o meu lugar é como
comunicando com esses jovens. E eu acho muito interessante também quando a gente fala de jovens, a gente hoje mesmo de manhã falou muito sobre interseccionalidade. O que seria interseccionalidade? É a gente pensar o mundo com os atravessamentos de raça, classe e gênero. Então, quando a gente fala sobre jovens, o que a gente está pensando? Quais são esses atravessamentos? Quais jovens são esses? Que no meu caso eu sempre trabalho pensando o quê? Jovens periféricos, jovens pretos, porque é de onde eu vim, quem eu sou. Então, como a gente consegue fomentar o senso crítico, como a gente consegue trabalhar essas pautas, que é o que hoje basicamente direciona. E eu acredito que o futuro é isso. Parece que é uma frase bem clichê, né? Ah, o futuro é juventude, futuro. Mas cara. Agora que eu estou flertando mais com o mundo dos adultos nos auges dos meus 27 anos, que eu ainda não me considero 100%, eu falo que agora estou começando a flertar com os adultos, estou começando a entender o mundo dos adultos. Eu vejo e eu entendo as dificuldades que os adultos têm e que os jovens estão ali com aquele fogo. Eu entendo que antes eu ficava muito indignada, porque os adultos estão conformados, a galera não está indo para cima, a galera não está reivindicando. Mas hoje eu consigo entender um pouco. Hoje eu não acho que está certo, mas hoje eu consigo entender. Por isso que o meu olhar, então, bora olhar para a juventude. Bora organizar a juventude. Então, é isso, assim. Hoje eu quero uma das coisas mais principais da vida, em qualquer trabalho que a gente possa fazer, é olhar para a juventude. E também eles precisam desse olhar e precisam ser ouvidos. Que também é outra coisa que eu vejo muito. Quando eu converso, eu vou nas escolas e tudo mais, eu vejo a necessidade da gente parar, olhar nos olhos deles e falar, tá bom, estou te escutando. E escutar de verdade, não entrar num ouvido e sair no outro, não achar que é balela. E entender e ver o que a gente consegue fomentar com aqueles sentimentos, sabe? Então, é isso, assim. E outro adendo também é quando a gente fala de jovens, que eu falei dentro da interseccionalidade, né? A gente fazer essa interseccionalidade de raça, classe, gênero e tudo mais, pensar também tanto da juventude preta, que a gente consegue, por exemplo, da minha formação, como fiz faculdade na PUC, eu vi a diferença que tinha entre jovens, o que é ser jovem na Zona Sul e o que é ser jovem na América. E quando você fala de jovens, meninos pretos, a diferença de vida, de vivência e tudo mais, de acesso que a sociedade, a entidade disponibiliza para esses jovens. Então, esse também é outro motivo que, a minha vida é pautada nisso, sabe? Então, é isso, assim, é pura potência. Eu acho, assim, você falando... o Matheus está aqui com a gente. Matheus incrível, aqui o nosso coordenador de juventude. Maravilhoso. Eu acho que você traz, assim, eu acho extremamente importante, pensando de dar voz, né? Que a gente ainda tem uma cultura muito adultocêntrica, né? De que os adultos têm que falar, mas as crianças, os adolescentes e a juventude não têm o que falar, não têm o que contribuir, né? E eu acho que chegar e falar assim, o que você pensa sobre o seu território, sobre o que você pensa sobre raça, o que você pensa sobre... lógico, a gente falar assim, né, uma linguagem mais próxima, né? Mas eu acho que a gente dá lugar, que a gente... Né? E aí eu fico pensando assim, eu estudo muito a questão da criança e adolescente, né? E aí quando a gente fica meio que pensando políticas, pensando debates e assuntos sem trazer eles, a gente só chega e fala assim, você é sobre isso, né? Eles não participam da construção, né? Então eu acho que isso que você fala, assim, eu acho que é extremamente importante da gente, ainda mais pensando nas escolas, né? Onde a maioria das vezes os adolescentes e os jovens estão mais tempo, às vezes, nas escolas, né? Que às vezes fica de manhã na escola, faz mais alguma coisa de tarde. Então, a gente dar voz e trazer eles para o debate, eu acho essencial também. Uma outra pergunta, que eu acho que até você já respondeu um pouquinho dela, que seria qual a importância da participação da juventude, né? Eu acho... Pode falar. Pode falar. Então, é isso, é um pouco do que foi dito, mas também eu acho que não sei como é na sua criação, como foi na sua criação, mas antes eu entendia muito na minha casa,
família reproduzia muito de que esse espaço não é para mim, esse lugar não é para mim, política não é para mim, política é chato, participação tá em organização social é muito chata, essas pessoas são chatas e tudo mais. E também voltando das frases clichês da vida, que se não é a gente que está tomando decisões, alguém está tomando decisões pela gente. E na maioria das vezes, eu posso dizer maçantemente, muito, na maioria de todas as vezes, quem está tomando as decisões são homens brancos, cis, são homens héteros ali. Então, quando a gente para poder pensar, eles não estão olhando na periferia, eles não estão com olhar. Eu lembro de uma aula que eu tive na faculdade, não estou dizendo isso numa live. Eu lembro que eu tive uma aula na faculdade que um professor falou que as comunidades, ela não era. A gente parou numa aula de campo, paramos em frente a uma universidade, um pesquisador, um professor e tal, e ele olhou e falou que as comunidades não tinham pintura, não eram pintadas, porque era uma maneira de camuflar os bandidos. E eu lembro numa aula de geografia, e ele disse isso. E ele foi e falou com todas as letras, e a gente olhou um para a cara do outro. E quando eu falo de olhando para a cara dos outros, eram os alunos bolsistas, periféricos, que, sei lá, numa turma de 40 alunos, mais ou menos, deveriam ter uns 4. E a gente se cutucou e falou, você escutou, e travou um outro e falou assim, cara, eu não acredito que ele tá dizendo isso. Eu não acredito que o cara tá pós-doc, PhD, ele tá dizendo isso. Mas é isso, é porque na maioria das vezes quem tá produzindo, quem tá com espaço para falar, com protagonismo nesses espaços, são pessoas que não vivenciam o que a gente vivencia, que não estão no nosso cotidiano. Dificilmente são mulheres que estão no cotidiano, que estão na vida, que sabem como é, que é o corre do dia a dia, que estão tomando decisões. Isso. Agora eu acredito que tem várias mulheres, tem várias inspirações e tudo mais que estão invertendo essa ordem. Mas ainda há muitos homens ali, ainda homens que não sabem a dinâmica do dia a dia real, que parece que estão ali na sua pequena esfera de privilégios e não estão ali na base fazendo política. Então, eu acho que eu falo isso para os jovens. Cara, a gente tem que tomar esses espaços, são seus. Vocês precisam estar debatendo. Fico mega feliz quando os jovens vêm perguntar como é que eu faço para poder ir para a Câmara? Como é que eu faço para poder estar assistindo o debate? Como é que eu faço para entender o que é emenda, o que é LDO, o que é? Eu falo assim, vem cá, vem, isso aqui, esse espaço é teu por direito. Ocupa esse espaço. Então, eu acho que é isso, assim, quanto depender de mim para fomentar que a juventude esteja nesses espaços de decisões, estejam fazendo política, estejam envolvidos com participações populares, vai acontecer, porque a gente precisa cada vez mais entender que esses espaços são nossos. Muitas pessoas são envolvidas com participações populares, entre as populares, né, que são envolvidas com políticas, entre outros, por coisas de família, por geração. Então, o avô foi ministro, não sei quem, naturalmente a pessoa se envolve com política. A gente tem que romper uma bolha, a gente participar de base através das nossas dores, que são dores coletivas, e a gente começa a reivindicar. E tem aquela coisa de falar, de saber que o que a gente fala também é importante, o que a gente fala é relevante. Quanto eu demorei para entender que o que eu falava era necessário, o que eu falava também era relevante, que eu tinha medo de falar. Porque a gente não é encorajado, a gente não é criado para poder falar e preocupar esses issues. Então, é de suma importância que jovens periféricos estejam ali todos os dias na base, fomentando, fazendo os trabalhos, sabe? Para que possam ocupar esses espaços cada dia mais. Respondi. Não sei se eu fugi. Isso que você falou me lembrou até uma passagem da Grada Quilomba, que ela fala de máscara de silenciamento, que é muito interessante, que ela coloca que as pessoas negras, muitas vezes, elas têm medo de falar. E aí sempre alguém está falando por elas. E aí pensar isso que você traz, né, da participação, é que as pessoas possam falar e romper realmente essa bolha, né? Que eu possa falar, o que eu falo, o que eu trago é relevante. Porque tem muita assim, a juventude está efervescente, querendo participar dos debates, mas muitas vezes com medo de que, será que se eu me colocar, né, o que eu estou dizendo é relevante, o que eu estou dizendo é o certo, né? Mas eu acho que esse espaço aberto, né, até de pensar a Câmara como um espaço que possam ir, eu gostaria muito de entender, chegar e você explicar. Eu acho que isso é até uma questão até cuidadosa, né, de um acolhimento, que eles se sintam, né, para poder ir e realmente aprender. E também, assim, eu acho que levar, né, transmitir, pensando na comunicação, né. Eu lembro até a primeira vez que a gente se encontrou, e aí todo mundo, você trouxe o relato que todo mundo que você trabalhava praticamente tinha sido dos jovens comunicador.
E aí a gente foi, ah, você falou, eu também queria participar dos Jovens Comunicadores, né? Porque é isso, é dar voz, né? E através da comunicação, da cultura, até esse trabalho que você faz, que é o desafio do lixo, né? Que eu achei, assim, interessantíssimo, importante, dos jovens até conhecer o seu território e a sua cidade, né? E poder opinar, né? Eu acho que o principal, eu lembro que você trouxe uns relatos de alguns pontos, né, que vocês costumam ir e fazer as ações de vocês. Então, acho que pensar isso nesse sentido, né, é primordial. E tem mais uma pergunta, né? Depois eu vou abrir um pouquinho para ver se a galera do chat vai comentar alguma coisa. Quais são os desafios que você observa, né, pensando no território talvez de São Gonçalo, né, que você tem mais a sua vivência, os desafios que a juventude encontra para poder participar? Eu acho que um dos principais desafios é saber que há espaço, a saber que tem pessoas articuladas na cidade. E o outro é basicamente um desafio que é quase que interno, que eu acho que muitas pessoas em São Gonçalo sofrem, principalmente os jovens, que é entender que a gente é criado aqui entendendo que isso aqui é ruim, entendendo que é um lugar que não tem oportunidade, não tem cultura, não tem lazer, não tem acesso. E talvez em algumas partes até que é verdade, sim, quando a gente pensa de possibilidades de lazer, de emprego e tudo mais, mas mesmo assim a cidade ainda é muito potente. Então, para a gente ser criado dessa maneira, a gente cresce olhando para o Rio e Niterói. Então, no máximo, primeiro cidade de Niterói, aí o nosso foco é Niterói, Niterói, Niterói. E depois, o ideal de sucesso do gonçalense é a ideia de ir para o Rio de Janeiro. Caramba, agora eu tive sucesso na vida. Agora eu consegui ter um apartamento no centro do Rio de Janeiro. Então, agora eu tô dando orgulho para minha família. Então, se a gente começa a construir, pensar a nossa vida com o ideal de sucesso, é sair da cidade, fica difícil da gente conseguir realmente desenvolver e criar coisas para a cidade. Por exemplo, como você fala de conhecer o território, eu falo isso porque eu só fui conhecer o território mesmo, criar uma relação de pertencimento, sei lá, faz uns 5, 6 anos, eu tenho 27. Então, até os meus 20 anos também eu pensava em crescer e ir para o Rio de Janeiro, ter o meu ideal de sucesso e sair da cidade, dar adeus para a cidade. Mas só quando eu estava no Rio, quando eu estava na Gávea, lá na PUC, que eu falei, peraí, cara, que foi numa conversa que a gente conversando, não lembro sobre o quê, que caiu a minha ficha que não fazia sentido eu falar mal da minha cidade, se tudo que me constituía, tudo que eu sou como pessoa, eu devo à minha cidade. Então, se é aquele ditado, você é médio de não sei quantas pessoas que você convive, cara, que eu convivo aqui, nasci, sou minhoca da terra. Como é que eu vou falar mal da minha terra se eu sou a minhoca dessa terra? Quem diz eu falo mal da terra que eu sou minhoca, eu sou ruim também, então não faz o menor sentido. Logo em seguida, a gente cria um projeto chamado Ressuscita São Gonçalo, que nesse projeto a gente começa a fazer o mapeamento e conhecer a cidade. No momento que eu conheço a minha cidade, eu morro de vergonha. Eu fico tipo, caraca, como é que um dia eu pude me desfazer da cidade que me constitui quem eu sou hoje? E dali, esse sentimento de pertencimento, que também quando a gente trabalha com jovens, tenta envolver os jovens nas pautas da cidade, a gente está trabalhando principalmente isso, é como a gente consegue envolver a juventude com o sentimento de pertencimento, que no momento que você se sente pertencido, você pode até sair, mas você vai saber que você deve algo para sua cidade, em algum momento você vai voltar. Conheço vários amigos que tinham uma oportunidade de emprego muito bom em tal lugar, mas alguma coisa eu devo à cidade, algum serviço presta à cidade, algum projeto ajuda na cidade, alguma coisa olha para cá. Então, é só através desse sentimento de pertencimento, com esse sentimento de envolvimento, eu acho que os jovens vão conseguirem se envolver. Então, eu acho que esse é um dos principais desafios, é como a gente consegue trabalhar esse sentimento de pertencimento com a cidade. Para que a nossa economia, por exemplo, uma coisa que a gente fala, poxa, que em São Gonçalo não tem acesso, não tem aquilo, mas na primeira oportunidade que a gente tem de gastar o nosso dinheiro, a gente está gastando dinheiro fora. Se a gente está gastando dinheiro fora, o dinheiro não está rodando aqui dentro. A gente pode, sabe, trabalha, mas vai rodar fora? Não, cara, vamos fomentar a cultura aqui da cidade. Agora vai ter o edital da Lei Paulo Gustavo, o tanto que está brotando de coisa, o quanto que a gente vê que tem de artista, que tem de potencial, que uma das coisas que os artistas mais sofrem quando a gente faz rodas de conversa e tudo mais, eles falam, caramba, eu sou valorizado fora, mas não sou valorizado aqui no meu próprio município. Eu sou aclamado fora do país, em outros municípios, o mundo para, aplaude. E aqui eu não tenho esse olhar para mim. Então eu fico, cara, a gente tem que olhar para os nossos.
No momento que a gente olha para os nossos, tudo gira melhor. Então, eu acho que esse é um dos principais desafios da juventude. A gente olhar para a cidade com mais carinho, com mais afeto, com mais paciência, e entender o que a gente consegue fomentar aqui internamente. Não quer dizer que precisa ser igual a mim, ou a cada terra, pode sair, pode ir para o mundo, mas sabendo de onde você veio. Conheço várias pessoas que estão no mundo, mas sempre deixando claro de onde veio, sabe? Então, acho que seria isso, assim. Tem uma pergunta, não sei. Até que a Jéssica colocou, né? Que isso é muito real. Quando melhoramos financeiramente, a primeira coisa que pensamos é sair do município, né? Eu acho que o sentimento de pertencimento, né? E aí penso muito numa lógica de quebrar um discurso, né? Que já vem assim, que vai passando, né? De geração para geração, né? Eu tenho uma vivência da Baixada Fluminense, que eu sou de Belfort Roxo, e em muitos momentos eu sempre tive vergonha de falar de onde eu era, porque o meu município carrega, né, um estigma de uma cidade violenta, que as pessoas não vão para frente e tudo mais, né? E acaba que a gente se apropria, né? A gente acaba em muitos momentos se apropriando desse discurso e a gente se coloca muito nesse lugar de que a gente só vai vencer, né? Só vai conquistar coisas quando a gente realmente sai daquele território e que em muitos momentos esse território tem muita coisa para oferecer para a gente, né? Coisas que, pensando a nossa ancestralidade, pensando aquilo que foi deixado para a gente dar continuidade. Então, infelizmente, as pessoas, e ainda mais quando tem assim, municípios que são muito perto de grandes cidades, né? Tipo São Gonçalo, muito perto de Niterói, que é de frente para o Rio de Janeiro. Então, é como se fosse assim, você fica sempre almejando uma direção, que é sair do seu território. Mas não, o seu território tem muita coisa para você também, né? E aí pensar essa participação seria isso, né? A própria juventude poder ocupar o espaço, construir e dar continuidade, né? E até pensando nas conferências e nos conselhos, que são espaços extremamente importantes de ocupação da juventude, que a juventude possa ir, né? Eu acho que até a gente poder falar nos lugares a respeito desses espaços de participação social que muitos jovens e adolescentes e crianças não conhecem, né? Que não conhece porque também ninguém fala, né? Então, acho que a gente trazer isso para o debate, para poder falar, não, aquele lugar lá é um lugar que você pode chegar, você pode falar, você pode questionar, você pode opinar, você pode. É um lugar que foi construído historicamente para você. E é isso como você falou também, né, da questão do medo de falar, de achar que não pode ser, porque às vezes a pessoa pode até saber que tem, mas caramba, mas eu posso falar? Será que o que eu vou falar vai ser relevante? Será que eu vou falar e as pessoas vão me escutar? Eu vejo muito isso, assim, tem pessoas que, dependendo de sua criação, não tem o menor medo de pegar uma tribuna e falar, mas a maioria das vezes pessoas pretas, periféricas e tudo mais, tem medo de falar porque a gente não foi ensinado a isso. Eu falo isso porque eu tento todos os dias ali na terapia, quando eu faço terapia, com grupos de amigas minhas, eu sento com minhas amigas, cara, a gente vai conseguir, vamos falar. O que estamos falando é importante e é relevante, mas o medo tá ali também. Para poder vir aqui, a barriga revira, dá aquele nervoso. Será que eu vou falar besteira? Enquanto tem pessoas que jamais passam isso pela cabeça, porque dentro de sua criação e dos privilégios sociais que ela tem, não é o medo que ela tem, mas a gente tem medo de errar. A gente tem medo de estar ali. Então, eu vejo muito disso, mas é isso, da gente fomentar e falar, cara, esse é o seu espaço. Para a juventude, esse é o seu espaço. Você tem que ocupar aquilo dali. Então, é exatamente por esse caminho. Sim, e até pensando que na construção da cidade, né? Pensar a cidade como eu também sou o dono da minha cidade, então eu também posso construir, eu posso pensar sobre tudo, né? E aí, trazendo um pouquinho para uma dessas das milhares de coisas que você faz, né? Das suas atividades, mas essa questão do desafio do lixo, né? Que trabalhar essa questão do lixo, da reciclagem, né? E trazendo a juventude e crianças para esse debate, pensando isso que você falou no começo, né? Desse racismo ambiental. Qual é a população que mais sofre com isso? Né? Qual é a população que não tem um olhar no sentido de que teve essas chuvas que ocorreram no final de semana e já tem 3 dias que vários territórios estão sem luz. Mas será que se isso acontecesse
em um bairro, um território, né, que as pessoas têm um poder aquisitivo alto, será que isso iria acontecer? Isso iria se manter por algum, né? Isso iria passar por mais de 24 horas? É Então, exato. acho que... Pode Pode falar, falar, desculpa. pode falar. E aí, para trazer a população para poder e a juventude para isso, é pensar a juventude que está construindo, né, o que vai se manter para aqueles que vão vir depois, né? Então, hoje eu vim para Niterói e eu vi vários lugares que ainda estavam sem luz e isso está se mantendo, assim, né? Mas qual é a raça das pessoas que vivem nesse território? Isso não está causando nenhum tipo de mobilização, né? Exatamente. Até quando eu falo, quando a gente usa o exemplo sobre racismo ambiental, né, e tudo mais, é aquela figurinha que tem na internet que mostra que estamos todo mundo no mesmo mar, mas não estamos no mesmo barco. Cada um com estruturas diferentes. Uns com bote, outro com navio, outro com jet ski, e cada um com estruturas de maneira. Então, é como, por exemplo, chuvas de verão. Chuvas de verão estão aí, tá na geografia. A chuva tá para acontecer. Não tô nem falando da parte dos grandes extremos climáticos, mas o que é esperado se da chuva do verão, dezembro e tudo mais, é para acontecer. Mas o impacto e o desdobramento na vida das pessoas são completamente diferentes. E a gente também refletir isso, né? Porque quando a gente tem a mesma chuva, para uns no dia seguinte só é uma sensação de nossa, o ar está mais fresquinho, essa chuva limpou a atmosfera, enquanto para outros é sinônimo de sofrimento, é sinônimo de dor, é sinônimo de perda. Então, o porquê essas pessoas perdem todas as chuvas, o porquê nessa ventania que teve em Niterói e São Gonçalo, em alguns bairros, a luz restabeleceu. Que prioridade é essa que aí não está usando? Enquanto você pega os lugares que a luz não restabeleceu, você consegue fazer ali um mapeamento bacana, só que você consegue ver, caramba, são só periferias. Ué, por que esse território? Então, porque eu mudei recentemente para o centro daqui da cidade. No centro restabeleceu um piscar de olhos. Enquanto minha mãe, que mora no Boaçu, que é um complexo, não restabeleceu tão rápido assim. Que prioridade é essa que eles dão do centro para a periferia? Então, por quê? E a gente refletir. Às vezes eu escuto até muitos jovens reproduzindo aquela coisa de que, mas ela mora ali é porque ela quer. Não, não é porque as pessoas querem. A gente falou sobre redistribuição de terras, a gente falou de reforma agrária, a gente não falou sobre isso. Quando a gente pensa em Constituição, em bandeira, de estrutura de Brasil que nós temos hoje, a gente tem que se perguntar o porquê existem pessoas que moram à beira-rio e não culpar a pessoa que mora à beira-rio, entender o porquê ela está ali. Que estrutura social que fez uma pessoa morar à beira-rio para que toda chuva ela perca dos móveis dela? Que estrutura social fez uma pessoa morar numa encosta para poder ela ficar com risco de um deslizamento, de um desabamento? A gente não tem que culpar essa pessoa, a gente tem que entender o que estrutura fez essa pessoa morar ali. E por que essa pessoa é sempre a que está atingida? Aí depois a gente para e pensa, caramba, que corpos são esses? Que é o debate lá da quando a gente pensa em interseccionalidade, a gente está falando de pessoas, mas que tipo de pessoas são esses? A gente começa a fazer o recorte, aí os alunos olham e falam, caramba, é verdade. Então, é entender que a gente acaba que, às vezes, até uma crítica à geografia de sala de aula, a gente faz uma geografia isolada. Então, em aulas de entidade de geografia, a gente vai, fala de um vale, aí explica que aqui pode ocorrer um deslize de terra, explica que veio ter um acúmulo de água, se a gente retilinizar as ruas e asfaltar, vai ter um acúmulo, a rua vai alagar. Aí o aluno faz uma matemática muito básica, ele fala, tá, entendi. Então, logo, quem mora ali é por escolha. Se a pessoa escolhe morar ali, ela escolheu perder as coisas da casa dela? Não. Não foi uma escolha, foi uma estrutura social que fez essa pessoa morar ali. Então, a gente trabalha bastante, inclusive, até com essa nova reforma do ensino médio, estava conversando com os professores agora, e eles estavam falando que nessa nova reforma do ensino médio, eles não têm esses debates tão aprofundados com os alunos, que é tudo de forma generalizada. Que eu estou um pouco longe de sala de aula, não tenho estado lá. Então, como eu não estou, eu fui perguntar, fui catar os livros de geografia, fui perguntar, cara, como é que está o debate aqui com os alunos? Eles falaram, cara, agora está generalizado. Eu fico, cara, como é que a gente desenvolve o senso crítico? Então, cada vez mais eu fico pensando na importância do desafio do lixo para a gente trabalhar a pauta ambiental com eles. Para eles entenderem que o que eles fazem não existe fora. Tudo tem desdobramento, tudo está dentro. Aqui é uma bolinha fechada, não vai para fora nada. Está tudo aqui incluído dentro. E acho que também bate muito a sensação do desespero do que
a gente entende a realidade que a gente já entendeu. Que é quando você dá aquele estalo com o aluno, aí ele entendeu. Aí fala, caramba, e agora? Agora vamos revoltar. Mentira, botando revolta nos adolescentes, não. Mas aí depois é o momento da gente cobrar uma mudança. Depois é o momento que a gente entende que realidade a gente vive, agora vamos cobrar para que haja mudanças efetivas. Sim, e até isso que você fala, pensar a geografia, como pensar uma geografia sem pensar raça, sem pensar espaço, né? E qual é a raça das pessoas que ocupam esse espaço? Então, acho que são debates, e aí a gente volta para a questão da participação social de novo, da juventude, de ocupar os espaços, até nesse sentido disso que você trouxe, de pensar currículo, pensar a estrutura do ensino médio, né? A juventude pode participar ali, Pode. né? Deve. Pensar uma geografia que vai discutir somente planícies, né? Coisas mais isoladas, mas não pensar uma geografia atual, né? E até Exatamente. e aí, se você traz, que eu fiquei pensando aqui, é no sentido até dessas pessoas que, né, acabam morando nesses territórios, a perda da sua identidade, da sua história, quando acontece essas enchentes, né? Porque aí você perde, acho que quando você perde móveis, isso é muito simbólico também. Mas quando você perde fotografia, quando você perde a sua casa, você não pode voltar para lá, e aí, né, a sua história foi construída ali, a sua existência está ali, e isso se perde, né? E algo que você trouxe a respeito de pensar chuvas de final de ano, de verão, é que a gente sabe que todo final de ano tem chuvas, e que não são chuvas, né, brandas, são chuvas bem intensas, e que não tem um planejamento para isso, né? No sentido de que a gente está pensando, e aí fazendo link com essas questões que você traz, a gente está fazendo link com geografia de pensar, ó, no final do ano tem as chuvas, e essas chuvas vão atingir a população que mora naqueles territórios. E esses territórios são pessoas pretas, né? Então, são muitas questões que a gente tem que, né, continuar refletindo sempre e estar sempre com essa pauta, né, da participação social, da juventude, que a juventude pode ocupar, pode levar esse debate para a escola, para os conselhos, para a família. A juventude é potente, então a gente tem que estar sempre potencializando isso, né? Exatamente, potencializa, amplia a voz com acesso, com acesso da internet, né? A gente conseguiu pegar na nossa juventude a internet, mas eu acredito que as ferramentas não estavam tão intensas como hoje são intensas. Então, eu acho que esse é o momento que a gente consegue minimamente democratizar, entendendo todas as realidades de todos os territórios que a gente hoje conversa aqui tranquilamente numa live, mas eu entendo que tem lugares que as pessoas não têm um acesso à internet com tanta facilidade, mas dentro das possibilidades que temos hoje, a internet ainda consegue democratizar minimamente a questão do acesso, do debate. Então, a juventude cada vez mais está potente quanto a isso. Quando você falou, que a gente relembrou lá do nosso primeiro encontro, que a maioria das pessoas falavam sobre o BemTV, que foram formadas e tudo mais em comunicação ali, eles falavam, acho que foram automaticamente, falaram acho que alguma coisa de rede que vocês fazem, que é de comunidade, de passar uma lista de transmissão, não é algo do tipo? Uma atividade? Isso. É como? Então, os jovens comunicadores, né? Eles fazem essa formação e aí eles fazem mapeamento de rede, de Isso. serviços, e depois isso é enviado nas listas de transmissão de cada jovem comunicador que participa do projeto. Perfeito. Essa questão da lista de transmissão, de falar com as pessoas, com o vizinho, de falar com as pessoas dos bairros, eu acho que é esse o poder que a juventude tem, de mobilização, tem essa energia. Quando eu falo que o mundo dos adultos que eu estou flertando agora, eu acho que se eu pudesse dar a diferença, é que os adultos parecem que estão com um pouquinho menos de energia, e os jovens ainda têm energia de se indignar com a realidade que vimos, que é quando eu falo que quando a gente entende toda a estrutura do racismo ambiental e que falta políticas públicas, que a gente está com um cronômetro aqui agora, que dezembro está na porta, janeiro está na porta, as chuvas estão chegando, os fenômenos agora do aquecimento global, agora que a gente está conseguindo realmente palpar. Porque antes a gente ficava sempre com algo muito distante. E agora que a gente está palpando, está sentindo, está vendo todas as perdas. Você já teve um post muito bom, lembrando como o show da Taylor Swift fala sobre aquecimento global. A gente falou assim, como assim a gente consegue associar o show da Taylor Swift? Mas o fato da galera ter perdido um dia de show
tá mostrando que uma coisa que é muito banal, muito coisa do nosso cotidiano, que pode ser um show do dia a dia, a gente pode estar perdendo por causa do aquecimento global, que a gente vai ter que se reorganizar toda a nossa vida. Então, o jovem ainda consegue organizar em rede, consegue falar com o vizinho, falar com os amigos e tem uma força para reivindicar. Então, eu acho que é muito isso, né? Como a participação social desse jovem, ele consegue se organizar para poder reivindicar cada dia mais os seus direitos. Eu acho que mais do que nunca, ainda mais com a rede, com a internet, com essa articulação. Esses dias a gente estava agora na conferência de juventude, encontrei até o Matheus, eu achei muito bacana. Como a galera estava articulada, como a galera vinha com sangue nos olhos. Eu falava, caraca, mano, é isso, é esse sangue nos olhos, é reivindicando. Um abraço a todo mundo da capital, mas quando todo mundo, galera que não era da capital, começou a gritar que a capital não era soberana, eu falei, caramba, é isso. A galera tá começando a entender o porquê que a gente tem que ter esse olhar extremo sobre a capital, como se fosse a menina dos galinha dos ovos de ouros. Mas não, tem vários outros municípios no entorno super potente que tá ali articulando com pessoas brabas e que a galera começa a gritar e eu falo, caramba, até eu tava lá gritando também, berrando junto comigo lá que a capital não era soberana. Então, eu vejo muito o quanto eles estão reconhecendo e estão lutando, assim. E a atividade que os jovens comunicadores fazem, que eu estava vendo desse mapeamento, dessa organização em rede, eu acho que é um dos pontapés principais que eles fazem ali, que é mostrar que tem como a galera, ensina a galera a se articular, ensina a galera a mobilizar os seus, assim. Eu acho isso do caramba. Sim, até essa questão das listas de transmissão, de poder atingir a todos os públicos, né? Você pode atingir um adolescente que usa muito o WhatsApp, mas pode também atingir a tia, né? Que recebe uma mensagem e já envia. Essa questão que você trouxe agora, né? O que um show da Taylor Swift pode dizer sobre as questões climáticas, né? E aí a gente pensa que isso, infelizmente, as questões que são prioritárias, né? A gente vê que há umas 2 semanas a gente tem enfrentado, né, uma questão muito, muito séria de calor, e aí que isso afeta, né, pensando a saúde como um todo das pessoas, e aí são muitas questões que a gente acaba pegando que a população preta sempre é a mais prejudicada, né? Tanto a que mora nos territórios que mais sofrem com calor, mas aí também é que mais trabalha em empregos a céu aberto, convive. Então, e aí essa questão ela só ganhou um destaque porque uma pessoa faleceu, né? Infelizmente, mas uma pessoa preta, né? E aí também isso suscitou um certo debate, mas também assim, e o que se pensa a partir disso sobre uma questão climática, né? Exatamente. Então, são muitas questões que, infelizmente, elas só ganham uma certa relevância quando acontece uma coisa muito séria, né? Uhum. E acho que é isso, né? A gente pensar a juventude aí nessa mediação, porque não vem acontecer essas questões, né? Essas questões tão sérias, mas não colocando a responsabilidade que ela vai resolver tudo, mas que ela tem uma força para dizer, eu sou jovem e eu quero pensar no meu futuro de amanhã, eu quero pensar no meu território de amanhã, eu quero pensar na minha São Gonçalo de amanhã, né? No meu território de amanhã. Vou ver aqui se nós temos, né, algum comentário, alguma coisa que a gente possa fazer para a gente poder já ir caminhando para as suas considerações. Acho que não. Eu achei bastante interessante isso que a Jéssica trouxe aqui, né? E realmente aí quando a gente melhora financeiramente, a gente acaba valorizando outros territórios, né? E aí uma coisa que você falou que eu achei muito importante, que aí a gente não valoriza o nosso território nem economicamente, a gente vai valorizar outro, né? Exatamente, o nosso território precisa, assim, quando, por exemplo, quando a gente fala de produção de pesquisas acadêmicas, dificilmente alguém de um outro território vai ter o interesse de pesquisar sobre o nosso território, de produzir dados, de produzir pesquisa, de fazer análise da nossa história.
E eu vejo muitas pessoas, as pessoas saem do nosso município para poder produzir sobre outros lugares que acharam super interessante, mas não produzem academicamente. Eu lembro que na época do Ressuscita, a gente falava muito disso, né? De abrir uma parte no site do projeto para poder a galera botar suas pesquisas voltadas para a cidade. Que quando a gente ia produzir alguma coisa, meu TCC, uma época eu fui procurar referência bibliográfica sobre a cidade, e eu não encontrava. Eu falava, caramba, onde tá? Cadê a galera que está produzindo aqui? Cadê a galera que produz? Na verdade, tem gente produzindo aqui, mas pensando no fora. Mas cadê a galera que está produzindo olhando para nossa cidade? Então, você consegue ver do que deixa lacuna em diversas partes, como na economia, como na parte cultural, como a gente tinha falado, que a galera acaba que, como não tem a valorização daqui, vai produzir cultura fora, como a parte acadêmica, que a gente precisa de referência, a gente precisa de pesquisa, a gente precisa de gente se debruçando sobre a cidade para entender a complexidade que a cidade tem. Então, como a gente não produz, esses dias eu olhei, foi uma feira de uma escola que eu vi aqui na cidade, o SESI. Eu achei muito legal que dentro dessa feira a galera, os jovens estavam produzindo pesquisas, e a pesquisa mais, sei lá, eu poderia dizer 80% das pesquisas que eles estavam produzindo eram voltadas para a cidade. Eu quase chorei, meu amigo. Quando eu olhei, que caiu, assim, eu fiquei muito emocionada. Eu falei, gente, como assim? A garotada está produzindo, eles estão pensando na cidade, eles estão pensando em resolver. Eu peguei o contato de um monte de gente, os jovens pensando em resolver a questão do lixo na cidade. O que fazer com o excesso do lixo? Quais são tecnologias que a gente consegue propor? Quer dizer que o que eles vão sair dali vai ser aceito pelo município? Não necessariamente, mas eu acho que já deu o pé inicial, já há uma semente, eles já plantaram alguma coisa. E eu acho que também, quando a gente pensa de juventude e participação social, eu vejo muito como isso, como sementinhas. Necessariamente, às vezes, eles não conseguem ver os frutos que eles plantaram. Mas só de ter a reivindicação inicial, só de estar ocupando esse lugar, a juventude consegue já plantar alguma coisa, uma sementinha, para que no futuro as pessoas consigam colher, sabe? Que depois ele vai olhar para o passado e falar, tá vendo? Eu que plantei aquilo ali. Eu que comecei, dois amigos meus. Eu e meus dois amigos que começamos aquela reivindicação ali, e que hoje que vocês têm isso. Eu que falo para os jovens, eu falo, cara, eu sei que a gente tem pressa e mudança, até porque quem tem fome tem pressa, quem está perdendo tudo dentro de casa tem pressa, quem está 3 dias sem luz dentro de casa tem muita pressa. Mas sendo que, às vezes, o trabalho de formiguinha a longo prazo vai gerar um grande desdobramento. Que a gente não vai conseguir olhar de imediato, mas quando a gente parar e olhar para o passado, a gente fala assim, caramba, que trabalho bonito que fizemos. Então, eu acho que vai muito por esse caminho, assim. Sim, e até de pensar que a pesquisa de quem tem... Quando você produz uma pesquisa, né, você tem a sua vivência daquele território, quanto essa pesquisa é tão potente, né? Que você traz ali um pouco de você, muito mais, né? Da sua vivência, daquilo que você vivencia cotidianamente, né? Exatamente. Então, eu quero te agradecer, né, mais uma vez por a gente estar junto, né, conversando sobre a juventude. Dessa vez a gente trazendo esse recorte de raça. Agradecer as pessoas também que estiveram aqui com a gente, né, que assinaram aqui para Matheus, aqui, comentou, tem bastante gente aqui que assinou. Gília. É isso, eu quero te agradecer muitíssimo, né, por você, nesse mês de outubro, né, agenda cheia, vários compromissos, você ter vindo aqui, conversar um pouquinho com a gente, trazer um pouquinho da sua experiência, e um pouquinho do seu trabalho também, né, que é um trabalho tão importante em São Gonçalo, que através da tecnologia, né, das lives, a gente pode estar passando isso, né, para outras pessoas poder conhecer. Eu que agradeço, foi um privilégio enorme. Fiquei mega feliz quando você mandou mensagem, mandou o convite. Eu falei, caraca, mano, que isso? Então, me senti muito, falei, gente, que privilégio. Então, de verdade, foi muito gostoso essa troca. Admiro muito vocês, admiro o trabalho de vocês, assim, o quanto vocês fomentam. Eu já falei, a maioria da galera daqui do gabinete, que até eu falei, gente, que água é essa que eles beberam? Quero beber também. Quero ser jovem comunicadora também. Quero participar desse projeto legal também. O Bem TV acompanhou muito. Então, de verdade, só tenho a agradecer pelo convite, pelo privilégio, por vocês terem lembrado de... Podem contar comigo sempre que precisarem, estou à disposição. São Gonçalo está com os braços abertos, assim. Vocês são muito significativos e muito potentes no trabalho que vocês fazem, de verdade mesmo. Obrigado.
Você falou isso, a gente vai continuar te mandando umas mensagens aí para você poder Manda. participar de mais atividades com a gente, tá bom? Tá bom, Mais muito uma vez, obrigada mesmo, hein, obrigado. gente? Obrigada, hein, por terem participado. Obrigada por todo mundo que entrou e acompanhou aqui até agora, hein? Tá, eu vou. Agora deixa só eu ver como é que eu faço para poder aqui salvar. Ah, isso que eu ia perguntar se fica salvo. Vai ficar salva no Instagram da Ah, que BTV. E legal, depois a que gente legal. Show. vai subir ela no YouTube, no canal da BTV também, tá bom? Aí Perfeito. agora eu vou clicar aqui para ver se vai salvar. Peraí. Opa. Eu tô aqui clicando onde eu clico para poder salvar. Mas eu acho que quando finaliza, a live fica salva. Você acha que quando desliga automaticamente fica? Isso, aí acho que aparece uma mensagem. Peraí, deixa eu clicar aqui. Desliga É, e vê. aparece uma mensagem para deixar salva. Tá bom? Então, show. Tá, boa noite. Beijo. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa semana pra você. Igualmente.